partir do versículo 15. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade ou a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pai, nós estamos diante da tua presença, da tua palavra, e pedimos, Senhor, abra a porta da tua palavra. Abençoa de uma maneira especial, falando em cada coração. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Abre a porta da tua palavra e opera, Senhor, de uma maneira grandiosa. Realiza os teus propósitos, Pai. Nós cremos em ti. No nome de Yeshua eu te peço, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. O texto que nós lemos, ele é bastante intrigante, porque primeiro nós observamos que a existência de um homem, de um debate entre a disputa de uma herança. Chega um jovem para o mestre, para o nosso mestre, e questiona com relação à herança que o seu irmão repartiu com ele, e o irmão ou irmãos ficaram com a maior parte, ou ficou com a maior parte. E ele questiona com o mestre, dizendo: Mestre, me ajude para que meu irmão possa me dar o que me é devido. E o Senhor, tomando esse gancho, ele se expressa de uma maneira muito fervorosa, dizendo: Acautelai-vos, tomai cuidado e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então, após essa declaração, o mestre então cita uma parábola. Todos nós sabemos que uma parábola é uma comparação, amém? Amém? Uma parábola é fazer uma comparação. Então o mestre conta-lhes uma parábola. E nesta parábola é tão intrigante que ele aponta um homem muito próspero, muito rico, um grande conquistador. E de repente esse homem consegue conquistar muitos bens a ponto de acumular uma riqueza tamanha que ele teve que mudar todos os seus celeiros, trocar tudo por algo bem maior, bem mais amplo, para que ele pudesse armazenar todos os bens que ele havia conquistado. E de repente Deus aparece na vida desse homem e diz: Louco, tudo que tu tens preparado para quem será? E nós ficamos pensando, analisando nessa mensagem, nessa parábola que o nosso mestre citou. E certamente o Senhor estava fazendo uma comparação na vida de alguém ou de algumas pessoas que de repente poderiam estar ali ouvindo ele. E ele, para não falar diretamente àquelas pessoas, ele fala em parábolas. E o Senhor fez isso por muitas vezes
Nós encontramos nos evangelhos o Senhor falando através de parábolas para que alguns que estavam ali furiosos, querendo ir contra ele, eles ficassem confundidos da maneira em que ele estava ensinando, da maneira em que ele estava pregando, e ele tão somente fazia comparações para ensinar os seus discípulos e falar com aquelas pessoas que os acompanhavam, que estavam ouvindo a ele. Glória a Deus. O tema da mensagem é a ingratidão daqueles que se aproveitam do favor de Deus. Grave isso aí na sua mente e não esqueça. A ingratidão daqueles que se aproveitam do favor de Deus. Observe o tema, que a ingratidão é daqueles que se aproveitam do favor de Deus. Porque Deus favorece-nos todos os dias, amém? Todos os dias o Senhor nos favorece. Nós somos favorecidos e na maioria das vezes não somos merecedores. Isso é uma grande verdade. Não somos merecedores na maioria das vezes. O texto fala fortemente da cobiça ou da ganância. Pois chega um homem reclamando do seu irmão, que não queria repartir corretamente a herança. O mestre responde com a vida do homem, que a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui, e que ele deveria tomar cuidado com a cobiça ou a ganância. Então, a parábola fala de cobiça e ganância diretamente, amém? O que é cobiça? É o desejo desmedido pelo poder. A cobiça é o desejo desmedido pelo dinheiro. A cobiça é o desejo desmedido pelas glórias do mundo. Isso é cobiça. E a ganância é o desejo imoderado de ganhar mais do que os demais ou as demais pessoas. É o desejo imoderado de buscar incessantemente o lucro. A pessoa que é dominada pela cobiça, ou dominado pela cobiça ou pela ganância, ele busca incessantemente pelo lucro e não consegue perceber que ele se desgastou muito para isso. E observe que eu irei falar sobre a ingratidão, que também está contido no texto. Eu quero trazer à tona aos vossos corações nesta noite. Nós iremos refletir sobre a ingratidão, que é uma característica que encontramos fortemente também no texto. A ingratidão é a qualidade de alguém que não reconhece o bem que lhe foi concedido ou a ajuda que lhe foi oferecida. Ingratidão é a ausência de gratidão. Então preste atenção nisso aqui. A ingratidão é a qualidade de alguém que não reconhece o bem que lhe foi concedido e a ajuda que lhe foi oferecida. Isso é uma pessoa ingrata. Agora preste atenção, porque o versículo 16, nós encontramos que a ingratidão de não perceber o favor divino. Versículo 16 diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Repita comigo: produzido em abundância. Glória a Deus. A pessoa prosperou. Você percebeu isso? A pessoa produziu em abundância. E é interessante que o mestre apresenta este homem aqui na parábola. O homem prosperou, o homem produziu em abundância, mas em nenhum momento aquele homem agradeceu. Em nenhum momento aquele homem reconheceu e agradeceu a Deus. Em nenhum momento aquele homem expressa uma gratidão, apesar de ele ter produzido em abundância, a ponto de
quem sabe triplicar os bens que ele tinha. Observe, porque Deus só aparece na vida desse personagem para chamá-lo de louco. Você percebeu isso? Deus aparece na vida deste personagem para chamá-lo de louco. Louco. Tudo que tu tens conquistado, para quem será? É importante nós avaliarmos hoje, como é que Deus está aparecendo na minha vida e na sua vida. De que maneira Deus está aparecendo para você hoje? Você está se comportando de maneira tão ingrata que Deus não está aparecendo de uma forma feliz, de uma forma grata, de uma forma que agrade o coração do Senhor, como esse personagem da parábola. Porque Deus, quando aparece na vida deste homem, é para chamá-lo de louco. E muitas das vezes nós nos precipitamos a ponto de correr tanto, e nos esquecemos de tudo que está ao nosso redor, e principalmente de Deus. E muitas pessoas, Deus está aparecendo para elas ou para eles, para chamá-los de louco e determinar um juízo divino. Porque é isso que acontece com o personagem apresentado aqui na parábola. Percebe que a ingratidão tem o poder de ocultar Deus na vida de uma pessoa. A ingratidão, ela tem o poder de ocultar Deus na vida de alguém. A ingratidão, ela tem o poder não somente de ocultar a Deus na vida de alguém, como também ocultar a família de alguém. Observe que o texto, certamente que aquele personagem, em nenhum momento aparece a família dele, mas apenas ele só. Observe que não é apenas Deus que não aparece, mas a família não aparece, os amigos não aparecem, os de perto não aparecem, aqueles que estão próximos também não aparecem. É como que se aquele personagem que o nosso mestre aponta, é como que se aquele homem vivesse ignorando tudo ao seu redor e pensando apenas no seu próprio umbigo. Será que nós estamos nos comportando assim? Porque Deus se desagrada muito de alguém que só consegue enxergar o seu próprio umbigo e não consegue ter uma expressão de gratidão diante do Eterno. É interessante que a ingratidão daquele personagem oculta Deus na vida dele. A ingratidão daquele personagem oculta a família dele ao seu lado. Observe que, sendo ele um homem rico, sendo ele um homem que possuía muitas riquezas, certamente que ele tinha ou algum dia teve uma família. Mas a sua gratidão, a sua ingratidão, ela se borbulha na sua vida de maneira que a sua família desaparece. E o mestre não fala da família. Observe que aquele camarada, ele é tão ingrato que ele não conseguia compartilhar para com a sua família as suas conquistas. Será que tem gente assim hoje? O que você acha? Faça uma reflexão. Será que tem gente dessa maneira ainda hoje, que não consegue compartilhar as suas alegrias, as suas conquistas com os seus familiares, com aqueles que estão perto deles? Porque ninguém consegue viver sozinho, mas tem pessoas que se comportam como ele, como se ele fosse sozinho no mundo, só o umbigo dele, só o nariz dele, apenas ele aparece. Você percebe que ninguém consegue viver sozinho. Nós somos eternos dependentes. Eu escrevi um livro sobre isso. Nós somos eternos dependentes. Mas algumas pessoas, ou muitas pessoas, eu posso até arriscar, a maioria delas, como cita o nosso mestre, a maioria delas consegue viver ao redor
muitas pessoas ao seu redor, mas o camarada ou a camarada só consegue ver o seu umbigo, só consegue ver os seus interesses, não consegue compartilhar com ninguém. O seu entretenimento, as suas alegrias são sozinhas. Observe que esse camarada aqui, ele não coloca a família dele para que apareça. Ele não tem, a pessoa quando ele é ingrato, quando ele usufrui do favor de Deus e não consegue agradecer a isso, ele não consegue dispensar ou distribuir aquilo que Deus concedeu para ele quando ele não tem esse reconhecimento. Olhe para mim aqui, por favor. Tudo que você tem, tudo que eu tenho foi concedido pelo Eterno. Amém? E o Senhor não nos concedeu nada para ficar com nós mesmos. Nós precisamos criar esse ambiente de transmitir aquilo que Deus nos concedeu para que outras pessoas também sejam abençoadas. Nós não podemos viver numa ingratidão a ponto de viver para nós mesmos, porque os efeitos da ingratidão são devastadores, destrói alianças. Os efeitos da ingratidão tiram a honra, os efeitos da ingratidão empobrecem a alma, os efeitos da ingratidão torna digno do juízo divino. Nós observamos aqui a grande lição, é que se não tomarmos cuidado e nos atentar para esses detalhes, iremos viver sem perceber a Deus, que o tempo todo está conosco. Iremos viver sem perceber as pessoas importantes que estão ao nosso redor. Iremos viver sem perceber o tanto que melhorou a nossa vida. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos abençoado. Mas o ingrato, ele não consegue ter essa percepção, ele não consegue enxergar isso, porque ele vive apenas para si, e tão somente para si. Se ele não alcançar, mas o seu filho alcançar, ele não fica bem, porque foi o filho que alcançou e não foi ele mesmo. Se ele não alcançar e o seu cônjuge não alcançar, ele não fica feliz, porque foi o cônjuge que alcançou e não ele mesmo. O ingrato não consegue compartilhar o bem que Deus lhe concedeu. E o mestre aponta nessa parábola um personagem sozinho, um homem sozinho, muito rico, que certamente ele teve ou tinha uma família que era oculta, e agora este cara é sozinho no mundo. Apesar dele ser muito rico, cheio de dinheiro, ele está agora sozinho no mundo, com os celeiros cheios, com a poupança cheia, com a conta bancária cheia. Agora olhe para mim aqui, do que vale alguém com a poupança cheia, com os celeiros superlotados e sozinho no mundo? Do que vale tudo isso? É isso que o mestre nos faz avaliar, nos faz pensar, porque a ingratidão daquele homem tornou seus olhos maus. Os olhos deles não eram bons. Por que os olhos deles não eram bons? Olha o versículo 15, diz assim: e a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que é consistir? Consistir é ser composto ou ser formado por alguma coisa. É ato de construir, de compor, de ser a constituição de algo. É algo que simboliza, que corresponde a algo. Consistir é sinônimo de equivalência e de significado. O que o mestre está dizendo para ele? Olha, a vida não é composta só de bens materiais, não, meu amigo. Se você não cultivar uma vida espiritual diante de Deus, Deus não vai aparecer na sua vida. Muitos correm todos os dias para ganhar dinheiro, é isso que esse homem fez. Muitos, ou a maioria, eu digo com toda certeza que é a maioria, corre atropelando um ao outro, e tem uma filosofia aí, né, que não importa, o fim justifica os meios, e não importa como eu cheguei, eu quero chegar. E as pessoas criaram
ou obtiveram essa filosofia maligna para poder passar por cima de outras pessoas e chegarem aonde eles querem chegar, e não importa quantos eles passaram por cima. E nós encontramos o mestre nos apontando um homem sozinho, cheio do dinheiro, mas não tinha com quem ele compartilhar, e ele não se dá conta disso, porque a cobiça, ela cega o homem, assim como a ingratidão, ela provoca uma insensibilidade na vida da pessoa, que a pessoa, ela não enxerga que ela está sozinha no mundo. Muitas pessoas na face da terra, elas morrem, e elas não têm herdeiro, toda a sua herança, toda a sua fortuna vai para o Estado vai e toma para si, porque a pessoa viveu apenas para si. Quantas milhares de pessoas que não acontece isso? Elas viveram para si, apenas para si, só enxergavam o seu umbigo, o seu nariz. É uma expressão que todo mundo conhece. E o nosso mestre, ele nos adverte a tomarmos cuidado com a ingratidão, a tomarmos cuidado com a ganância. A vida do homem, ou a vida humana, não consiste apenas no possuir materialmente. Ele só conseguia enxergar as conquistas materiais, ele era fascinado por isso. Tudo o que tinha valor para ele, era ele mesmo. Preste atenção nisso aqui. Tudo de valor para aquele homem, que o mestre não cita o nome dele, até porque ele nem merece ter nome, e eu entendo que é isso que a Bíblia quer me ensinar. Tudo o que ele enxergava de valor, era ele mesmo. Ele não cita família, a família não aparece amigos, não aparece absolutamente ninguém. É como que aquele camarada vivesse sozinho, sentado em um penhasco, e de lá toda a fortuna ia até ele. Lógico que isso é irreal, não existe isso. É que o camarada vivia como que se fosse assim. Ele vivia num mundo cheio de pessoas, dependendo de pessoas, todos os dias dependendo de pessoas, mas ele estava sozinho, ele vivia para si, tudo, ele só valorizou a ele próprio. Tudo que ele fazia era para o proveito próprio. Se ele tinha uma esposa, era para proveito dele. Se ele tinha um filho, era para proveito dele. Se ele tinha um amigo, era para proveito dele. Ele não conseguia compartilhar absolutamente com ninguém aquilo que ele recebeu de Deus. Então esse homem esbanjava do favor de Deus e era um extremo egoísta, e o mestre aponta a ele para que possamos entender. A palavra de Deus nos ensina que se os teus olhos forem maus, melhor para ti é arrancá-lo, para que possa entrar no reino de Deus. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 22 a 24 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, maligno. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon aqui está no sentido de as riquezas. Então nós precisamos refletir com esta palavra como um alerta, porque os olhos daquele personagem eram somente para si mesmo. Não compartilhava com ninguém nada da sua vida. Certo que essa pessoa, quando morreu, não teve herdeiro, não tinha companheiro, não tinha ninguém para visitá-lo e para poder se despedir dele, pois ele não programou isso na sua vida. Olhe para mim aqui. O que será que você está programando para a sua vida? Porque olhe, presta bem atenção. Todos os dias milhares de pessoas morrem, e eu e você não sabemos se amanhã poderemos acordar.
O que será que nós estamos programando para o nosso futuro? Porque se você, a palavra de Deus diz assim, que aquele que planta vento, colhe tempestade. O que será que você está plantando para o futuro? Porque esse homem aqui não tinha amigo, não tinha companheiro, não tinha herdeiro, ele não tinha absolutamente nada, e ele foi muito rico. Ele viveu com o supremo da ganância no seu coração, e não sobrou nada, não programou nada para Deus e nem para com o próximo. Era a vida dele, para ele e por ele, todas as coisas que ele possuía. Deu para você entender? Essa questão dele, por ele, para ele, só cabe unicamente para o eterno. Quantos reconhecem isso? Diga glória a Deus. A ingratidão porque só pensava em si mesmo. Versículo 17 diz assim: e ele pensava entre si, consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Você percebe que ele era tão dono de si que ele não tinha para quem compartilhar. O que eu farei? O texto diz que ele pensava consigo mesmo. O que eu farei? Será que você leva uma vida assim? Porque preste atenção aqui. Eu trabalho, eu tenho minha vida social, a minha vida espiritual, mas eu tenho a minha esposa para me compartilhar. Eu tenho a minha família para me compartilhar, para me conversar, para me compartilhar dos meus sentimentos, dos meus projetos, dos meus sonhos, daquilo que penso, né? Daquilo que eu tenho orado e pedido a Deus que venha trazer a realização. Eu preciso compartilhar isso. Este homem não compartilhava com ninguém. O texto diz que ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer com tudo isso? Presta atenção que aqui há escondido um grande vazio, um buraco na alma, no espírito daquele homem. Um buraco tão grande que ele não percebe que existia um vazio, que ninguém estava próximo dele, porque ele era tão egoísta, tão egocêntrico, que ele não conseguia compartilhar as suas alegrias, os seus momentos com absolutamente nenhum ser humano que estava perto dele. Ainda aquele ser humano mais próximo possível, ele tinha dificuldade de compartilhar. E eu quero fazer vocês pensarem nesta noite, porque nós fomos chamados para servir a Deus e para fazer a diferença. Quantos estão comigo? Diga amém. A ingratidão, talvez não iremos encontrar na Bíblia uma pessoa mais ingrata do que esse personagem sem nome. Este realmente não merece ter nome próprio, pois as suas características determinam isso. Observe os versículos 17 ao versículo 19, são 3 versículos, 17, 18 e 19. Nós encontramos o pronome eu, nos 3 versículos. O pronome possessivo eu, 3 vezes. Um eu para cada versículo do texto. Eu é sinônimo de ego, de egoísmo, de egocentrismo. A cada versículo nós encontramos eu. Do versículo 17 ao versículo 19. Você vai encontrar 3 vezes o pronome eu no texto. O que nós podemos refletir nesta noite? Ele não confiava em ninguém. Tudo era do seu próprio interesse. Vivia para si mesmo. A única pessoa com quem ele prestava contas era consigo mesmo. Por isso não aparece a esposa, nem os filhos, nem muito menos pai, mãe, ou qualquer que seja. Eu tenho certeza que este homem talvez seja o maior egoísta que as Sagradas Escrituras apontam. É o homem que enriqueceu, sentou-se nas suas riquezas e pediu para que a sua alma pudesse folgar e se fartar e usufruir de todos os seus bens. Eu quero que você entenda uma coisa: a minha vida e a sua vida está nas mãos do Eterno. Você crê assim?
Nossa vida está na mão do Eterno. E presta atenção, o Eterno poderá pôr um fim na minha existência e na sua existência no dia em que Ele quiser. Como diz um ditado por aí, quando Deus chamar a tua senha, meu irmão, não adianta você pegar um caminhão de dinheiro e dizer assim, olha, passa depois, porque não vai funcionar. Com Deus não funciona essas coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela trata conosco, para que em nosso coração sejamos moldados pela palavra de Deus e venhamos a aprender a maneira em que o Eterno quer que nos comportamos. Não podemos ser ingratos, porque Deus usa as pessoas para nos abençoar. Não podemos ser ingratos, porque Deus não vai descer do céu para te dar as mãos. Ele vai usar a pessoa ao teu próximo, vai usar alguém para te dar as mãos, e você precisa estar pronto, estar apto para receber o aperto de mão de Deus através do teu próximo, através de alguém que está perto de você. Não seja egoísta, não seja egoísta a tal ponto que Deus não encontre a possibilidade de encontrar você através da vida de alguém. Não seja egoísta a tal ponto que Deus não consiga encontrar você através de alguém. Seja sensível à voz do Espírito de Deus. É muito profundo nessa parábola, quando eu observo que o Senhor aparece na vida daquele homem para chamá-lo de louco. Se você colocar um contraste na vida de Jó, a Bíblia diz que o próprio Deus testemunhou daquele homem. E assim como este personagem da parábola, Jó era um homem muito rico. E o texto diz que ele compartilhava com a sua família todos os dias. O capítulo 1 de Jó diz que ele se levantava todos os dias de madrugada para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. E diz o texto, e Jó pensava, quem sabe eles blasfemaram contra o Eterno. E Jó oferecia sacrifícios em favor da sua família, em favor da sua vida, como um sacerdote do seu lar. Presta atenção, o que será, pelo amor de Deus, que nós estamos fazendo com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, com as nossas esposas? O que será que nós estamos fazendo? Nós estamos compartilhando com eles, ou nós estamos vivendo para nós e apenas para nós? Porque se você estiver vivendo apenas para você, eu quero dizer para você que uma hora, um dia desses, Deus vai te chamar de louco e vai determinar um juízo divino sobre a sua vida. Mas antes que algo aconteça, o Senhor sempre falou e Ele sempre vai continuar falando. Quantos estão comigo, diga amém. O Senhor sempre fala conosco. Fique de pé, por favor. E Ele vai continuar falando, não porque merecemos, é porque a sua graça é infinita, porque a sua bondade é infinita. Então guarda o teu coração da ingratidão. Guarde o teu coração da ingratidão. Se você não percebeu o que é ingratidão, mesmo depois de ouvir essa mensagem, escute ela várias vezes. Leia o que é uma ingratidão. E faça uma reflexão com você mesmo. E perceba se você está sendo uma pessoa ingrata, ou se você tem sido alguém grato pela bondade, pela misericórdia do Eterno. Não usufrua do bem de Deus, do favor de Deus, sendo uma pessoa ingrata, porque isso não será bom para você. Deus vai colocar pessoas na tua vida, Deus vai enviar pessoas até você, para que você seja grato, para que você seja alguém que as pessoas possam sentir o perfume de Cristo na tua vida. Alguém que as pessoas possam sentir a presença de Deus sobre a tua vida. Que alguém
alguém que as pessoas possam sentir a mão de Deus sobre ele, mas através da tua vida. Você entendeu isso? Diga glórias ao Senhor. Abra o seu coração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te peço, Deus, estenda a tua mão sobre a vida de cada um que ouviu esta palavra. Trabalha nos corações. Tira todo o egoísmo deste